Meus irmãos, nós vamos dar continuidade hoje a uma série de exposições que nós temos feito no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. E nós já temos visto algumas coisas nesse Evangelho, apenas para que os irmãos possam se recordar. O Evangelho de Mateus foi escrito para que os judeus pudessem crer que Jesus é de fato o Cristo, o Messias tão aguardado da nação de Israel, aquele que havia já sido prometido desde muito tempo. Ele era aquele em quem as profecias se cumpriam. Ele era o rei de Israel, o rei aguardado que reinaria com justiça e que o seu trono seria eterno. E nós começamos a ver o Sermão da Montanha, meus irmãos, nas bem-aventuranças, e nós vimos também que Cristo iniciou seu ministério terreno afirmando que o seu reino era chegado. João Batista veio para preparar o caminho para o rei, e Cristo chegou dizendo: o reino é chegado. Quando Cristo iniciou seu ministério aqui na terra, ele deu início, ele inaugurou o seu reino. Claro que não em sua totalidade ainda, mas o seu reino já foi inaugurado em sua primeira vida. E o Sermão do Monte foi proferido para que os discípulos de Cristo aprendessem como um súdito do reino, como aquele que participa do reino deve viver enquanto aguarda a plenitude do reino ser estabelecida aqui nesta terra. Como um discípulo, um verdadeiro discípulo de Cristo deve viver. É isso que nós estamos vendo aqui no Mateus capítulo 5. Hoje nós iremos ler do verso 17 ao verso 20. Mateus 5, 17 ao 20. Diz assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Amém. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te damos graças pela leitura da Tua Santa Palavra, Deus. E nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra, para que possamos aprender mais sobre aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, Pai. Então te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre cada um de nós, iluminando as nossas mentes, nos dando entendimento, para que possamos compreender as verdades espirituais aqui reveladas, ó Deus. Que o Senhor possa me usar neste momento, Pai, como pecador, mas que o Teu Espírito Santo fale através de mim aquilo que o Senhor deseja que a Tua igreja ouça. Que o Senhor seja conosco, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos aqui uma série de 4 mensagens tratando a respeito das bem-aventuranças, que está aqui no capítulo 5, iniciando no versículo 1 ao versículo 12. E nas bem-aventuranças nós vimos que Cristo trata do caráter que deve ter o seu discípulo, do caráter que um cristão, um genuíno cristão, um verdadeiro cristão deve ter. O caráter de Cristo deve refletir em nossas vidas, e devemos moldar, transformar o nosso caráter para nos parecer cada vez mais com Cristo. E então, tendo o seu caráter transformado, como um discípulo de Cristo deve viver aqui nesta terra? Foi isso que nós vimos aqui no versículo 13 ao versículo 16. Cristo nos ensinou que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Dessa forma é que nós devemos viver aqui nesta terra, já com o nosso caráter transformado. E os discípulos de Cristo, meus irmãos, devem obedecer aos seus mandamentos. Nós vemos lá em João 14, versículo 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus falou para os seus discípulos. Então, se nós afirmamos que amamos o Senhor, nós devemos obedecer a sua palavra. Essa é uma característica daqueles que amam a Deus, que amam a Cristo. Mas, meus irmãos, olhando para esse texto, esse é um texto que tem sido alvo de até algumas discussões no meio
teológico, né? Existem algumas divergências quanto a esse texto, mas o que é que nós podemos extrair desse texto que nós acabamos de ler? Há duas formas bem extremadas de olhar para os mandamentos de Deus. A primeira é de uma maneira legalista. O que significa isso? Olhar para os mandamentos de Deus de maneira legalista significa olhar de uma maneira extremamente rigorosa e fazendo disso como se a minha obediência aos mandamentos fosse me dar a salvação, eu fosse ganhar a salvação obedecendo aos mandamentos de Deus. Essa é uma visão legalista. Mas existe também uma outra visão, que é um nomezinho até complicado, que é uma visão antinomiana. O que é isso? É uma visão que se coloca contra a lei, contra os mandamentos. Ou seja, aqueles que pensam dessa forma acreditam que porque eu não estou debaixo da lei, eu não estou debaixo de nenhum mandamento, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu posso pecar à vontade, porque a graça de Deus será comigo. São duas formas bem extremadas de olhar para a lei, duas formas extremadas de olhar para os mandamentos. E nós sabemos que nenhuma dessas formas estão corretas. Então, como nós devemos olhar para os mandamentos do Senhor? Como nós devemos olhar para esse texto que nós acabamos de ler? O versículo 17 diz assim: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Cristo falou isso, meus irmãos, porque era necessário corrigir uma interpretação que estava começando a surgir na mente das pessoas. Sabemos que Cristo é Deus e Ele sabe aquilo que passa em nossas mentes, né? Assim como quando eu subi aqui, quando eu comecei a pregação aqui, vocês também já devem ter pensado, talvez, o que é que ele vai pregar, o que é que ele vai explicar, como é que ele vai falar sobre esse texto. Assim também as pessoas da época de Jesus, quando ele começava os seus ensinamentos, quando ele começava a pregar, várias coisas também passavam na mente dessas pessoas. E Cristo é diferente de mim, de nós, porque ele sabe aquilo que está passando na mente das pessoas. Então ele precisava corrigir algo que estava já passando na mente das pessoas, que as pessoas achavam que Cristo veio para destruir a lei, para destruir os profetas, para destruir os mandamentos que foram dados no Antigo Testamento para a nação de Israel. É por isso que ele falou: não pensem que eu vim abolir. Abolir significa destruir. Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. E Cristo também veio para corrigir uma interpretação legalista que os fariseus tinham naquela época. Eles acreditavam que pela sua obediência aos mandamentos eles alcançariam a salvação. Então Cristo precisava corrigir esses dois pensamentos que havia na sua época. Ele diz: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. E lei e os profetas significa todo o Antigo Testamento. A Bíblia ainda não estava completa no tempo de Jesus, só existia o Antigo Testamento. Então, quando ele se refere à lei ou os profetas, ele fala sobre toda a escritura da época, todo o Antigo Testamento. E ele é bem enfático com isso. Ele diz: não penses que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, ele repete, para enfatizar que ele não veio para destruir, mas para cumprir. Esse é o propósito de Cristo: cumprir a lei e os profetas. E é nisso que nós iremos meditar nesta noite, meus irmãos. O título desta mensagem é: Cristo é o cumprimento da lei. Mas para que nós possamos entender isso, nós precisamos compreender o que é que Cristo quis dizer quando ele afirmou que ele veio para cumprir a lei. O que é que significa isso? Eu vim para cumprir a lei. Então eu separei aqui, meus irmãos, 3 pontos para entendermos um pouco mais a respeito do que é o cumprimento da lei que Cristo veio fazer aqui nesta terra. E esses 3 pontos geralmente estão em concordância com a maioria dos estudiosos da palavra de Deus, dos teólogos. O primeiro ponto é: o Antigo Testamento por inteiro apontava para Cristo e se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, era necessário que tudo o que estava escrito no Antigo Testamento, tudo o que estava escrito na lei e nos profetas, se cumprisse. Versículo 18, Cristo fala: pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra.
Todas as coisas que estavam escritas na lei, todas as coisas que estavam escritas no Antigo Testamento, precisavam ser cumpridas. E Cristo falou, não vai passar, antes que o céu e a terra passem, tudo que está escrito será cumprido, tudo vai se cumprir. E quando ele fala aqui uma só letra ou um só traço, talvez na sua versão tenha um I, ou eu não lembro agora a outra versão que fala, mas talvez tenha uma outra interpretação, uma outra tradução diferente dessa que eu li, uma só letra ou um só traço. Mas o que é que significa isso? A letra, o traço que ele quis dizer aqui, são as menores letras do alfabeto grego. E sabemos que o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, né? Mas para que os irmãos entendam, vamos pegar aqui um C maiúsculo e um G maiúsculo. O que é que separa essas duas letras? O que é que diferencia as duas letras, na verdade? É só um traço. É só um tracinho no meio assim que separa o C e o G, que diferencia o C do G. É mais ou menos isso que Cristo está falando. Esse tracinho. Tudo, na verdade, vai se cumprir. Até esse pequeno tracinho que faz uma diferença entre uma letra e outra vai se cumprir. Até uma vírgula, um ponto, um acento da lei vai se cumprir. Então isso nos mostra que todo o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus, como nos diz Paulo escrevendo a Timóteo, toda a palavra de Deus é útil, toda a Escritura é útil, nada do que foi escrito sem um propósito. Eu sei que muitas vezes, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós às vezes pensamos, olhamos para o texto e pensamos, por que isso está aqui? Como é que eu vou entender isso aqui? Às vezes nós temos essa dificuldade de entender algumas questões, alguns textos do Antigo Testamento. Mas tudo que está escrito, meus irmãos, é para proveito nosso. Tudo que está escrito foi pela vontade de Deus que foi escrito. E nenhuma dessas coisas, Cristo fala, se passará até que tudo se cumpra. Mas de que forma que essas coisas se cumpririam em Cristo? Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Esse texto que nós iremos ler agora de Lucas, que já é depois da ressurreição de Cristo, depois de sua morte e ressurreição, que ele encontra com alguns discípulos que estão no caminho de Emaús, estão caminhando, conversando. Então ele aparece até esses discípulos e começa a conversar com eles. Lucas capítulo 24, versículo 44. Capítulo 24, versículo 44. Diz assim: depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Cristo fala que era necessário que todas as coisas escritas sobre ele se cumprissem a lei. E temos que entender também uma outra coisa, que Cristo viveu ainda debaixo da antiga aliança. Porque Mateus está aqui no Novo Testamento, nós achamos que a partir da lei já é a nova aliança. Mas não, a nova aliança só foi estabelecida com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Lembra na instituição da ceia do Senhor? Quando ele pega o vinho e levanta e diz: este é o meu sangue, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Este é o sangue da nova aliança, aliás, ele fala. Este é o sangue da nova aliança que será derramado por vós. Então, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é que estabeleceu a nova aliança. Então, Cristo ainda viveu toda a sua vida debaixo da antiga aliança. Para que a nova aliança fosse estabelecida, era necessário que todas as coisas tivessem o cumprimento nele. Olha só, ainda em Lucas, versículo 46, diz assim: e disse-lhes: está escrito. Está escrito onde? No mesmo canto que ele falou, na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Então toda a Escritura, tudo aquilo que falava sobre Cristo no Antigo Testamento, teve o seu cumprimento até a sua morte e ressurreição. Tudo foi cumprido. Meus irmãos, há um fato também
nós devemos nos atentar. Que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. Ainda em Lucas, no versículo 25, diz assim: então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então toda a Escritura, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, fala sobre Cristo. Muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento e queremos nos enxergar ali no Antigo Testamento, mas na verdade nós temos que buscar enxergar no Antigo Testamento a Cristo. É a Cristo que nós devemos procurar lá no Antigo Testamento. E quando nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, já fica mais fácil de nós conseguirmos enxergar Cristo nas passagens do Antigo Testamento. Desde o Gênesis, Cristo aparece, vamos colocar dessa forma. Desde o Gênesis, Cristo está lá no Gênesis, na criação. Quando o primeiro casal caiu em pecado, Deus pregou o Evangelho para eles. Ele disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a semente da mulher é Cristo. Cristo que veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Quando, antes de eles serem expulsos do paraíso, Deus ainda providenciou uma pele de animal para cobrir a nudez do primeiro casal. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo, o sangue de Cristo veio para cobrir a nudez do nosso pecado. Isso aponta para Cristo. Quando nós vemos lá em Abraão, que Abraão foi sacrificar o seu filho, quando Abraão estava prestes a matar o seu filho, Deus disse que ele não fizesse aquilo e sacrificasse, na verdade, um cordeiro em lugar de Isaac. O cordeiro aponta para Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar. Então todo o Antigo Testamento, meus irmãos, tudo aquilo apontava para a pessoa de Cristo, seria realizado na pessoa de Cristo. Então Cristo falou que era necessário que todas essas coisas se cumprissem nele, porque tudo que estava escrito no Antigo Testamento falava sobre ele, apontava para ele. Então, meus irmãos, o Antigo Testamento inteiro apontava para Cristo e teria o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Segundo ponto, Cristo cumpriu a lei com a sua obediência total aos mandamentos de Deus. De que forma que Cristo cumpriu a lei? Com a sua obediência total aos mandamentos de Deus. Meus irmãos, os fariseus, eles viviam num esforço tremendo para obedecer a todas as coisas que estavam ali presentes no mandamento de Deus. E não somente isso, como se não bastasse os mandamentos de Deus, eles criaram novos mandamentos, vários outros mandamentos, para tentar obedecer, para tentar ser perfeito e assim alcançar a salvação. Mas, meus irmãos, a lei não foi dada para nos salvar. A lei não foi dada para nos para que nós consigamos ganhar a salvação por meio da obediência à lei. Esse não é o propósito da lei. Qual é o propósito da lei? A lei revela o que está no interior do ser humano. Quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, para o Antigo Testamento, para a palavra de Deus, ela revela aquilo que está em nós. E eu vou dar um exemplo para que os irmãos entendam. Quando tem uma pessoa com febre na sua casa, você vai lá naquela pessoa, você geralmente coloca a mão ali para saber se a pessoa está com febre. Mas como a sua mão pode enganar muitas vezes, você pega um termômetro e vai medir a temperatura da pessoa para saber se realmente ela está com febre. Aí você descobre que ela está com febre. Mas o termômetro não vai resolver o problema da febre. O termômetro só vai revelar se aquela pessoa está ou não com febre. Da mesma forma é a lei. A lei, ela nos revela o nosso pecado. A lei nos mostra a nossa incapacidade de chegar até Deus, porque nós não conseguimos chegar até Deus por meio de nossos próprios esforços. Nós não temos essa capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus por causa de nossa natureza pecaminosa. A lei somente nos fala: você é um pecador, você precisa de um Salvador.
para lhe resgatar dessa condição de pecado. Esse é o propósito da lei, revelar o nosso pecado. Vamos lá para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Paulo escreve essa carta à igreja da Galácia, porque tinham algumas pessoas que estavam começando a se infiltrar na igreja, que eram judaizantes, e estavam ensinando no meio da igreja que os cristãos deveriam ser salvos, não pela graça, não por meio da fé, mas pela obediência à lei. Esses judaizantes estavam querendo anular a graça de Deus. Então Paulo escreve essa carta justamente para orientar a igreja, para ensinar e exortar a igreja da Galácia que a salvação, na verdade, não é por obediência à lei, mas sim pela graça. Vejamos aqui Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Meus irmãos, o homem não pode salvar a si mesmo por obediência à lei. Por causa da nossa natureza, nós somos totalmente incapazes de obedecer aos mandamentos de Deus, porque em nós não há nem sequer o desejo de buscar a Deus. Naturalmente não há em nós esse desejo. Paulo diz lá em Romanos 3, não há um justo, nenhum sequer, e ele vai prosseguindo, ele diz: não há quem busque a Deus, porque a nossa natureza não deseja a Deus. E Paulo aqui, ele vai nos falar que nós estávamos debaixo de maldição, por causa da lei. Não porque a lei seja ruim, mas por causa do nosso próprio pecado. Porque se nós tropeçarmos em um único mandamento, nós já somos condenados pela lei. Tiago 3,10 diz assim: pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Meus irmãos, eu não preciso nem perguntar aqui se alguém já tropeçou em algum ponto dos mandamentos de Deus. Se alguém já tropeçou em algum mandamento, se alguém já desobedeceu a algum dos mandamentos do Senhor. Todos os dias nós pecamos, seja em pensamento, seja em palavras, seja em ação. Nós pecamos contra o Senhor. E o que nós merecemos, meus irmãos, é apenas a condenação por causa do nosso pecado. É apenas a condenação. Então a lei, meus irmãos, veio para evidenciar a necessidade que o homem tinha de um Salvador, de alguém que obedecesse toda a lei de Deus e assim possibilitasse o nosso acesso a Deus. E quem veio para cumprir toda a lei e possibilitar o nosso acesso a Deus foi Cristo. Gálatas 3 ainda, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Meus irmãos, nós que desobedecemos a lei, éramos nós que merecíamos receber a maldição, éramos nós que deveríamos ser punidos por causa do nosso pecado, nós é que deveríamos estar na cruz sendo crucificados por causa do nosso pecado. E Cristo veio, Cristo nunca desobedeceu a nenhum dos mandamentos de Deus, Ele foi perfeito em todas as coisas, mas Ele se tornou maldição em nosso lugar. Veja, meus irmãos, como é grande o amor do Senhor por cada um de nós. Como é grande a misericórdia de Deus de nos resgatar da maldição da lei que nós merecíamos. E Cristo, que não merecia, recebeu a maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo se fez maldito para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, meus irmãos, Cristo cumpriu a lei em sua obediência total aos mandamentos de Deus. Muitas vezes nós podemos até achar que Cristo descumpriu a lei em alguns momentos, como por exemplo no caso do sábado, por ele ter curado algumas pessoas no sábado, porque seus discípulos comiam espigas, colhiam as espigas e comiam no sábado. Mas
na verdade, Cristo, ele foi obediente em todas as circunstâncias. E esse é o terceiro ponto, porque Cristo veio para expor a lei de um modo correto. Cristo veio para explicar a lei para as pessoas, ensinar o modo correto de se viver e de obedecer aos mandamentos do Senhor. Cristo não veio para se colocar contra a lei de Moisés, mas ele veio sim para se colocar contra o ensino dos fariseus de sua época. Os fariseus é que distorciam os mandamentos de Deus. Os fariseus ensinavam as pessoas de maneira errada os mandamentos do Senhor. Mas Cristo veio não para se colocar contra a lei de Moisés, mas sim contra a interpretação errada dos fariseus, contra aquelas tradições humanas que estavam sendo inventadas e criadas pelos fariseus, pelos mestres da lei. Meus irmãos, os fariseus da época de Jesus estavam atentos apenas para a letra da lei, apenas para o mandamento propriamente dito. Ou seja, os fariseus, eles obedeciam ao mandamento que diz assim: não matarás. Eles obedeciam a esse mandamento, mas o seu coração era cheio de ira pelo seu próximo. O seu coração se recusava a ajudar pessoas que não fossem judeus. O seu coração alimentava rancor das pessoas. Eles obedeciam a letra do mandamento que diz: não matarás, mas em seu coração eles cometiam assassinato. Os fariseus não adulteravam, eles obedeciam ao mandamento que diz: não adulterarás. Mas quando eles olhavam para uma mulher que era mais atraente, eles desejavam ela em seu coração. Eles tinham pensamentos impuros, pensamentos pecaminosos em seu coração. E Cristo nos fala que quem faz isso já cometeu adultério em seu coração. Os fariseus queriam atrair a glória para si mesmos. Quando eles iam orar, eles faziam isso nas esquinas, em lugares altos. Eles oravam com as suas mãos levantadas em voz alta, para que as pessoas próximas a eles pudessem ver e olhar, dizer que eles eram pessoas piedosas, pessoas que obedeciam a Deus, mas eles estavam buscando a glória apenas para eles mesmos. O seu real interesse não era de ter comunhão com Deus, mas sim de ser visto pelas pessoas. Da mesma forma como os fariseus iam dar esmolas para as pessoas, eles pediam que tocassem trombetas, para que todos olhassem e vissem que eles estavam dando ali uma oferta, uma contribuição, dando uma esmola para as pessoas. Eles buscavam a glória toda para si mesmos e não para o Senhor. Meus irmãos, a verdadeira obediência aos mandamentos de Deus não vem, aliás, vai além da mera obediência exterior. A verdadeira obediência exige primeiramente uma transformação interior. É isso que Cristo nos fala nas bem-aventuranças, que o seu discípulo deve ter o seu caráter transformado. E só depois de ter o seu caráter transformado é que ele vai evidenciar isso através de suas atitudes, de suas ações, do seu relacionamento com as pessoas. Tudo será transformado, porque antes o seu interior foi transformado. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos diz que nós devemos nos transformar, sim, mas como que nós devemos nos transformar? Pela renovação da nossa mente. É de dentro para fora, não primeiramente o exterior. Não é o exterior que deve ser transformado em primeiro lugar, mas sim o nosso coração. Porque tendo o nosso coração transformado, nós iremos obedecer a Deus da maneira que Ele deseja que nós obedeçamos, e não meramente para cumprir uma tradição religiosa, como era no caso dos fariseus. Versículo 20 de Mateus capítulo 5, meus irmãos, diz assim: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E quando nós olhamos para esse texto, talvez a gente fique até um pouco assustado. Como assim a minha justiça
tem que ser ainda maior do que a dos escribas e fariseus, porque eles já eram tão rigorosos na lei, eles obedeciam tanto, tudo aquilo, eles tinham várias leis, vários mandamentos, então tem que obedecer ainda mais do que eles. O que a Cristo quer dizer com isso? Porque a nossa justiça, meus irmãos, não deve ser igual à dos fariseus, não deve ser uma justiça meramente externa, mas sim que começa do nosso interior, que transforma o íntimo do nosso ser, o íntimo do nosso coração e vai nos transformando de dentro para fora. Nós vemos que em vários locais hoje existem algumas pessoas que são tão religiosas quanto os fariseus da época, porque criam vários mandamentos que não estão na Bíblia, como por exemplo o uso das nossas vestes, né? Se eu estivesse pregando dessa mesma forma em outra igreja, não me aceitariam, porque eu deveria estar usando as vestes mais apropriadas para pregar, como se as vestes fossem nos transformar em pessoas melhores ou cristãos verdadeiros, mas não são as nossas vestes que nos transformam em cristãos verdadeiros, não é o nosso exterior que nos transforma em cristãos verdadeiros. É claro que quando o nosso interior é transformado, isso vai ser refletido de dentro para fora, meus irmãos. Mas o que nós devemos nos atentar primeiro e pedir ao Senhor é que Ele transforme o nosso interior por completo. Porque só dessa forma é que nós seremos capazes de obedecer aos mandamentos do Senhor. Meus irmãos, o que nós vimos aqui e em outras referências é que por causa do nosso pecado, nós não temos capacidade alguma de obedecer aos mandamentos de Deus. O nosso coração é completamente inclinado para fazer aquilo que é mal. Nós não desejamos obedecer a Deus. Somente quando nós tivermos uma transformação do nosso coração, é que nós seremos capazes de obedecer verdadeiramente, não como os fariseus, somente exteriormente, mas verdadeiramente ao Senhor. Porque Ele exige uma transformação do nosso coração. E quando o nosso interior, quando o nosso coração for transformado, dessa forma, a nossa justiça irá superar a justiça dos fariseus, como nós vemos aqui no versículo 20. Porque a nossa obediência ao Senhor é, em primeiro lugar, interna e não meramente externa. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós 3 opções. A primeira é que nós podemos tentar obedecer aos mandamentos de Deus como meio de obter a salvação. Você vai tentar se esforçar ao máximo para obedecer todas as coisas para tentar ganhar a salvação, mas eu lhe alerto logo que você não vai conseguir. E em vez de ganhar a salvação, que a Bíblia nos fala é que nós ganharemos a condenação, porque é só isso que nós merecemos. Pelos nossos méritos nós merecemos a condenação. A segunda opção é que você pode desprezar completamente os mandamentos de Deus e viver do seu modo. Você pode achar que se Cristo cumpriu a lei, se Cristo cumpriu tudo aquilo que estava escrito, você está livre dos mandamentos, você pode viver a sua vida da maneira que você quiser. Mas sabendo que com isso você também irá ganhar a condenação. Porque nós não estamos debaixo da antiga aliança, mas nós estamos agora debaixo da nova aliança. Nós estamos agora debaixo da lei de Cristo, não mais debaixo da lei de Moisés, mas da lei de Cristo, cujo resumo é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o cumprimento da lei. A nossa terceira opção é justamente nós termos prazer nos mandamentos do Senhor e nos esforçarmos sim para obedecer aos mandamentos de Deus, mas não por medo, como os fariseus faziam. Obedecer por medo de ganhar a condenação, obedecer por medo do castigo de Deus, não dessa forma. Não para ganhar a salvação, nem por medo da condenação, mas por causa das misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, desse texto de Gálatas 3:10, 3:13 que nós lemos, que nos diz que Ele se tornou maldito em nosso lugar e que nós é que estávamos debaixo de maldição. Qual o sentimento que você tem com isso, meus irmãos? Qual o sentimento que você tem com isso?
se não for de amor pelo Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós, por ter recebido a punição pelos nossos pecados. Ele era perfeito, Ele foi perfeito e não merecia receber a condenação. Éramos nós que deveríamos ser condenados, mas Ele foi em nosso lugar. E qual é a atitude que nós temos para com isso? Senão de amor por esse Deus gracioso e maravilhoso, meus irmãos. Essa é a terceira opção: obedecer ao Senhor, mas por causa do seu grande amor para conosco, porque Ele nos salvou, porque Ele foi misericordioso. Dessa forma, nós não iremos ganhar a salvação, mas nós herdaremos a salvação, porque Ele nos prometeu que se nós colocarmos a nossa fé nele, nós seremos salvos. A mensagem do Evangelho é essa, meus irmãos, que nós devemos olhar para nós, reconhecer o nosso pecado, porque a lei mostra que nós somos pecadores. Então, reconhecendo a nossa pecaminosidade, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e colocar a nossa fé em Cristo, porque somente Cristo, somente Ele é que pode nos resgatar dessa condenação que nós merecemos. Para nós finalizarmos, irmãos, quero convidar os irmãos a abrir novamente a Bíblia no Salmo 119, que foi o salmo que nós lemos na leitura bíblica desta noite. Salmo 119, versículo 9 ao versículo 11. O texto nos diz assim: como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo teus caminhos. Terei prazer nos decretos, não me esquecerei da tua palavra. Meus irmãos, essa deve ser a nossa atitude para com os mandamentos do Senhor. O salmista escreve isso aqui não com medo de Deus, não com medo de desobedecer a palavra de Deus e receber uma punição, mas porque ele amava tanto o Senhor, e ele amava tanto a sua palavra, que foi escrita para o nosso bem, que ele desejava do mais profundo do seu ser, do mais profundo do seu coração, obedecer aos mandamentos para agradar o seu Senhor. Assim como nós queremos, quando estamos namorando, casados também, queremos agradar a nossa mulher, o marido, fazendo algumas coisas, levando alguns presentes, ou queremos agradar a pessoa. Queremos agradar nossos filhos, os filhos querem agradar os pais, obedecendo às suas ordens. Assim façamos com o Senhor, meus irmãos. Possamos nos esforçar para obedecer ao Senhor em todas as coisas, não por medo e não para ganharmos a salvação, mas por amor, que nós possamos ter prazer nos mandamentos do Senhor, porque tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós possamos nos deleitar na palavra de Deus e dizer como salmista: alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. As riquezas não importava tanto assim para o salmista, mas sim a palavra do Senhor, mas sim obedecer ao Senhor. Meus irmãos, abaixe sua cabeça e feche os seus olhos nesse momento. Eu queria que você refletisse no seu coração. Em primeiro lugar, se você já reconheceu o seu estado de pecado. A palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós herdaremos a salvação. Porque pelas nossas obras, tudo que nós merecemos é a condenação.
E se você ainda não depositou a sua fé em Cristo nesse momento, se você ainda não reconheceu o seu pecado, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé em Cristo, quero convidar você a fazer isso nesse momento. E que você nesse momento pudesse confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se essa palavra convenceu o seu coração. Você orasse nesse momento, entregasse a sua vida ao Senhor. E que você, se você já é cristão, se você já confessou a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que você pudesse olhar para a palavra do Senhor e tenha prazer nela. Que você tenha prazer em meditar na palavra do Senhor dia e noite. Eu sei que os tempos são apressados, nós vivemos atolados de coisas e afazeres da nossa vida, mas separe momentos para dedicar ao Senhor, para se deleitar na palavra do Senhor todos os dias. Faça isso, meus irmãos, e busque obedecer ao Senhor em todas as coisas, em todos os seus caminhos. Ore ao Senhor para que Ele transforme o seu coração e capacite a obedecer os seus mandamentos, porque o nosso coração é pecaminoso, nosso coração é enganoso, diz o profeta Jeremias, por causa do nosso pecado. Mas o Senhor pode transformar o nosso coração para que nós o obedeçamos em todas as coisas. Faça esse compromisso com o Senhor, de buscá-lo cada dia mais, de buscar a sua palavra todos os dias e de obedecê-lo em todas as coisas. Santo e querido Deus, amado Pai, te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida, foi exposta aqui nessa noite, Deus. E te pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor transforme nossos corações. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores. Sabemos que em nós, ó Deus, não há bem algum. Ó Deus, mas o Senhor enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para sofrer a condenação, a punição que nós merecíamos, ó Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus, por Teu grande ato de amor, por Tua misericórdia e por Tua maravilhosa graça, Deus. Que possamos, ó Deus, diariamente refletir na Tua graça e por causa dela possamos nos esforçar para Te obedecer em todas as coisas, ó Deus. Não para ganharmos a salvação, porque o Senhor já nos deu a salvação, se é que nós já colocamos a nossa fé em Ti. Uma vez que nós fomos salvos, ó Deus, nós devemos nos parecer mais com o Teu Filho Jesus Cristo em obediência. Então, Deus, te peço que o Teu Espírito Santo possa nos transformar dia após dia para sermos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. Que o Senhor nos ajude em todos os dias de nossa vida, Pai, em nossa caminhada cristã, que possamos colocar o Senhor como prioridade. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.